Continuando aqui com os estudos racionais, desenvolvendo o nosso raciocínio. Cada um de nós, quando nasce ou se materializa aqui nesse mundo, recebe um nome. Nascemos sem saber de nada sobre nós mesmos e muito menos sobre o mundo em que viemos habitar. É isso? Recebemos, além do ar que respiramos, a alimentação, que pode ser ou não leite materno, certo? E que na verdade é água, composta com todos os nutrientes necessários, não é? E assim esse que nasce continua se alimentando de tudo o que já consumia quando ainda em formação do corpo físico no útero de outro organismo vivo, certo? O útero simboliza a terra. O útero é onde se brota, é onde se gera o ser humano. Assim como na terra se gera os vegetais e até alguns dos irracionais, não é isso? Então, continuando aqui, o útero de outro organismo vivo, que também passou pelo mesmo processo, ou seja, tudo começa com o micróbio. O micróbio que é o sêmen, né? A semente. O espermatozoide adentra no óvulo, se nutre, se compõe, se forma, se completa, nasce, cresce, procria, amadurece, morre ou se desmaterializa. Então esses e essas têm algo a mais que os irracionais, certo? Que também passam por esse processo de nascimento, crescimento, procriação, amadurecimento e morte, não é isso? Cada um na sua classe, porém todos de uma mesma categoria, a categoria dos inconscientes, a categoria dos animais, certo? Todos, inclusive nós, somos dessa categoria de classe diferente dos irracionais, dos minerais e de outras classes e formas de vida, certo? Então, cada um na sua classe. Porém, podemos perceber, né, que todas as formas de vida na matéria vêm e vão, e os irracionais, diferentemente, não conseguem perceber, não conseguem pensar e imaginar, muito menos memorizar, né? Eles, na verdade, são mais limitados. Para eles, não existe passado, não existe histórico, história, lembranças, planos para o futuro. Eles não idealizam, eles apenas vivem ou vegetam, sofrem, passam pelas mutações, sentem dores, né? Brigam por comida, acasalam e assim sofrem maus tratos, mas não têm consciência nenhuma de nada ou de quase nada. Eles não têm essa consciência aparente que o ser humano tem, que o animal racional tem. Não reconhecem que aqui tudo é simbólico. Eles não têm esse poder de ver algo mais como ser humano, né? Então, como dissemos anteriormente, ao chegar aqui recebemos um nome. Mas quem recebe esse nome? Você já parou para se perguntar? Quem é esse que nasce? Quem é esse que se transforma numa semente
e que depois se transforma num recém-nascido, numa criança, num jovem, num adulto, num velho. Quem é esse que passa por todo esse processo de transformação, de mutações, né? Quem é esse que recebe o nome? Quem sou eu de verdade? Quem é você de verdade? Se não fosse o nome, se não fosse a família, quem seria você? Recebemos um nome, nosso corpo é alimentado por nossa genitora, né? É aquele organismo vivo que gera, que chamamos de mãe. Respiramos o mesmo ar que essa genitora respira. Recebemos cuidados, assim como eles, os pais, a mãe, a genitora, também recebeu de outros. Né? E continuamos sem saber de nada sobre nós. O tempo passa e vamos percebendo o ambiente, sentindo o mundo e recebendo os estímulos que podem ser agradáveis e desagradáveis, dependendo do ambiente onde você se materializa, onde eu me materializo, onde nós nos materializamos, certo? Porém, algo que acho que deve chamar a atenção daqueles que observam é o sono do recém-nascido. Tem desses que choram bastante, né? Outros riem, outros são mais tranquilos. Por que será? Você já se perguntou o porquê? O porquê dessas reações emotivas? Como um bebê que acabou de chegar, não é isso? No mundo e já passa a impressão que está vendo coisas interessantes, bonitas, boas ou feias e desagradáveis. Será que são lembranças de outros tempos, de outras vidas, de outras dimensões, de outras situações vivenciadas? Por que que nós não paramos para pensar sobre isso? Porque o pensamento é para nos conduzir a sobreviver, a aprender a viver aqui, a conviver com os outros. Por que será? Você já se perguntou como veio parar aqui nesse mundo? Antes de nos materializar nesse sêmen, nessa semente que se nutre e nasce aqui nesse vasto campo, que corpo nós tínhamos antes de adentrarmos nesse mundo da matéria? Porque nascemos sem saber de nada? Por que será? Por que será que quando estamos dormindo, sonhamos, né? De onde será que vêm essas lembranças, essas aparências, esses sonhos, né? Ou esses pesadelos, de onde será que vêm? Porque tem momentos que esse recém-nascido se assusta, chora. Então, coisa boa ele não está vendo ou sentindo, não é isso? Outra hora, eles riem, até gargalham, né? Por que será? São eventos que têm grandes significados e faz alguns pensadores observar e buscar respostas. Então, quem sou eu de verdade? Quem sou eu? De onde realmente vim? Quem eu sou? Quem é esse que eu sou? De onde realmente viemos?
Esse eu sou, essa presença viva que vai atender nesse mundo com esse ou aquele nome que foi determinado, que foi escolhido por outros. Quem é esse que vai se perdendo nesse mundo da matéria, esquecendo-se completamente de si mesmo? E nesse se perder aqui, nesse mundo, vai ganhando um papel que terá que desempenhar. Não é isso? Como se fosse ele mesmo. Porque ele vai aprendendo, ele vai absorvendo conhecimentos, ele vai percebendo o mundo e ele vai adquirindo uma personalidade, né? E vai atender através desse nome escolhido por outros e vai dar continuidade a uma história que começou quando o organismo vivo da mãe e o organismo vivo do pai acasalou-se. Não é isso? Nisso começa as histórias de cada semente que se materializa aqui. As histórias vão se construindo, mas quem é esse que está por trás de tudo isso? Quem vai construindo essas histórias? Quem se tornou essas sementes que podem ser de muita alegria ou muita tristeza? Ou vice-versa, né? Tem pessoas que vivem histórias extremamente dolorosas até o final da vida. Tem pessoas que mal começam a viver, já termina. E assim são as mais variadas histórias, as mais diversas, os mais diversos tipos de experiências, de vivência. Quem é esse que vai se esquecendo de si mesmo e dando total atenção aos estímulos que vai recebendo aqui do campo, né? Do ambiente onde está inserido? Estímulos que recebe ao que vai vivenciando e esquece de si mesmo. Daí vai sendo desenvolvido no vivente o quê? Vai sendo desenvolvida através dessas experiências, desses eventos, desses estímulos, a imaginação, o pensamento, que começa já a apontar, né? Logo cedo, recapitulando para a gente compreender bem o que se está estudando aqui. Todos somos aqui nesse mundo ferramentas da natureza materialista, essa natureza de matéria composta por essas 7 partes: sol, lua, estrelas, água, terra, animais irracionais, que é o que nos alimenta, e vegetais. Então, o ser humano, o animal racional, depende dessas 7 partes, que é a natureza elétrica, que é a parte visível da natureza elétrica e magnética, da energia elétrica e magnética, não é isso? Nós já estudamos sobre isso nos vídeos anteriores. Ferramentas da natureza da matéria. Melhor dizendo, esses organismos vivos, corpos e mentes, personagens, esses que nós vemos uns aos outros, né? Os personagens, exemplo, pessoa de fulano, pessoa de cicrano, a minha pessoa, certo?
todos somos filhos e irmãos uns dos outros. Filhos porque nascemos de outros filhos, porque nascemos irmãos porque somos criação dessa natureza da matéria, né? Então todos somos filhos da natureza, que é quem gera tudo, quem cria tudo, né? Eu estou falando dos personagens, desses que habitam aqui provisoriamente, desses que estão materializados, não da essência. A natureza usa uns aos outros para atuar como ferramentas, para se manifestar, justamente para lapidar aqueles que somos em essência e que se perdeu aqui quando se materializou, certo? Nos lapidar, não é isso? Para se manifestar, para lapidar aqueles que somos aqui, que pensamos e vivemos. Por quê precisamos de nos lapidar? Porque vivemos a essência, o ser que nós somos de verdade, aquele que se materializou, vive aqui totalmente desconhecido de si mesmo. E por causa disso, precisa ser lapidado até chegar ao seu ponto máximo de lapidação. Então, como foi dito nos vídeos anteriores, temos duas naturezas. Uma é da origem, da fonte de tudo, e que esquecemos ao nos degenerar, nos deformar, ou seja, ao nos materializar, certo? A natureza original, natural, do que ainda somos em essência, certo? Ainda somos em essência, porque ainda temos o vínculo que se materializou em forma de máquina do raciocínio na glândula pineal, que é o ser real, o ser racional, aquele que é antes de se materializar, certo? E que os irracionais perdem. Por quê? Por que perdem? Por que perderam? Por que os irracionais perdem esse vínculo, esse elo de ligação, essa essência? Porque eles se degeneraram e se deformaram mais ainda do que nós que estamos aqui como seres humanos, ou seja, como animais racionais. Então, meus amigos, leia o livro Universo em Desencanto, que você vai entender tudo isso, tintim por tintim. Aqui, o tempo é pouco para explicar tudo. Além do mais, no livro Universo em Desencanto, né, as explicações são mais detalhadas. As explicações são perfeitas, certo? E essa energia que está materializada no livro, vai diretamente no seu ser, na sua essência, no seu eu, naquele eu sou que você é de verdade. Ativar para que você possa compreender bem e conhecer a si mesmo, saber de sua real história, certo? Então temos a segunda natureza, que é a natureza da matéria. A natureza da matéria é a dona do corpo, a dona do pensamento e da imaginação, que são as peças ou as ferramentas ou as máquinas necessárias usadas pela natureza para poder administrar esse corpo, administrar esse corpo-mente, este personagem. Essas duas ferramentas que são o pensamento e a imaginação, certo?
natureza, essa natureza, ela é dual, ela é a natureza elétrica e magnética. E era inconsciente de si mesma porque ela se degenerou e se deformou, certo? Estava encantada a partir da degeneração e deformação provocada por quem? Por aqueles que usaram do livre-arbítrio e resolveram descer de categoria por livre e espontânea vontade e se tornar o que é hoje, o que somos hoje, animais racionais, certo? Ou seja, deixamos de ser puros, limpos e perfeitos no mundo divino para nos materializar, ou seja, progredir, se aventurar e viver no mundo que foi criado por meio das ações desses seres que somos em essência ainda, enquanto estivermos aqui como animais racionais, certo? Transformando o que era verdadeiramente natural no mundo racional, natural, puro, limpo e perfeito. Nesse mundo em que vivemos, esse universo de matéria, onde reina o quê? Reina o sofrimento, as mutações, as transformações, o mundo das aparências, uma vida e um mundo fantasioso e artificial, que está a todo momento em processo de mudança e em conflito, em construção, destruição, reconstrução, e assim sucessivamente. O mundo vive há milênios neste processo, certo? A natureza nesse estado deformado, nesse estado degenerado e deformado, nesse estado de transformação perpétua, certo? Até que todos os racionais, todos os responsáveis, todos esses, vamos dizer assim, numa linguagem bíblica, os anjos caídos, todos esses anjos caídos que somos nós, que deixamos de ser puros, limpos e perfeitos e nos tornamos esses pensadores, sofredores e mortais, esses animais racionais, nos arrependa, do que fizemos, e busquemos o retorno, certo? Já hoje, esse mundo que é ilusório, esse mundo que é fantasioso, hoje já não tem mais graça para muitos, aqueles que já chegaram no ápice, já chegaram no ponto certo e já estão se desenvolvendo racionalmente, certo? Então, o arrependimento, eu falo no sentido mais figurado, é exatamente esse processo, de questionamento que o ser humano pode fazer. O ser humano chega num ponto e já se desarma, já se rende, já vê que aqui não é o seu mundo de origem. E já busca, se conhecer. Mas conhecer a fundo, conhecer o seu verdadeiro ser, Busca, assim, o ser humano, que já está nesse degrau de evolução,
de todo o seu coração a verdade. Por quê? Porque já está totalmente desiludido, por já não querer mais viver enganado com as coisas aparentes e sem real valor, certo? Então aí você já está pronto, já está preparado para conhecer a verdade e trabalhar justamente para o seu retorno e o retorno daqueles também que lhe são caros, né? E inclusive o retorno de toda a humanidade, porque todos somos filhos de Deus, todos somos irmãos, certo? Quando todo mundo tiver essa consciência que todos somos irmãos, o mundo será melhor, certo? Então, já estaremos preparados para conhecer a verdade e trabalhar para retornar, para se desencantar. E aí o ser que se materializou começa a fazer a viagem de volta para casa. E aí o pai estará no reino, certo? A receber os filhos pródigos, que somos nós. Não é isso? Vamos naturalmente na leitura do livro Universo em Desencanto, que é este livro aqui, né? Despertando cada vez mais esse ser que somos em essência. E com a leitura vai se desenvolvendo, ficando a cada dia mais convicto, mais forte, né? Ficamos como rochedos inabaláveis, porque já estamos conscientes, já estamos sabendo quem realmente somos, certo? Conscientes e felizes, porque encontramos o caminho, a verdade e a vida eterna que somos, certo? A cada dia a nossa parte animalesca ou materialista vai perdendo poder. E nossa parte racional, nossa essência, o ser que somos de verdade, vai ganhando força, ou seja, vai ganhando poder. E naturalmente vai havendo modificações no seu viver, no nosso viver. Não é isso? E assim, aparelhados com o nosso mundo de origem, vamos vivendo alegres, felizes e contentes, resgatando as dívidas que temos com a natureza, né? Porque nós contraímos durante todo o tempo em que vivemos inconscientes, sem saber de nada, para viver as experiências, nós errávamos, né? E esse errar, a gente atinge o outro, atinge outras vidas. E aí a natureza, nossa mãe, cobra, certo? Cobra, faz a cobrança. Entendeu? Então nós vamos resgatando as dívidas que temos, né? Porque a natureza não negocia seus direitos, certo? Mas lhe dá o entendimento necessário para que você pague o que deve quando for cobrado, de uma forma mais amena, menos dolorosa, porque você estando consciente, você é mais preparado para lidar com todas as situações, certo? É diferente, por exemplo, você pagar uma conta, chega alguém e lhe diz que você está devendo uma conta e lhe cobra aquela conta, lhe obriga a pagar aquela conta, sem você saber nem o que está pagando, sem você saber nem por que você está pagando, e você fica dizendo, por que está acontecendo isso comigo? Eu não fiz nada, eu não tenho que pagar nada, por que isso aqui está acontecendo comigo? E você se desespera, né? É muito diferente de você saber, de você ter o saber.
Se aquele que cobra chegar para você e disser, olha, eu estou cobrando isso de você porque você está devendo por causa disso, disso e daquilo outro, certo? Então, quando você tem a consciência, você é rico. Por quê? Porque você tem o saber. E com o saber, com certeza, se vive melhor, certo? Então, quem é consciente, né, vai resgatando suas dívidas e nisso também aprende, né? Aprendemos o que precisamos aprender para não contrair mais dívidas, né? E aproveitar as coisas boas que poderemos aproveitar. Aproveitar as boas oportunidades que a Mãe Natureza dá, certo? Então, resumindo, a cultura racional nos deixa cultos racionalmente, capacitados para viver e gozar do equilíbrio físico, moral e financeiro, certo? Então, meus amigos, isso aqui é fruto de estudo, né? Esse é o entendimento que eu subtraio do livro Universo e Desencanto, né, que eu estudo, certo? E estou muito feliz como estudante de cultura racional. Tenho muito ainda o que aprender, certo? E estou disposta a aprender. Agora eu gostaria de falar com você que conhece a pessoa de Cledinalda, personagem Cledinalda, né? Para que não confunda a situação. Os vídeos aqui se apresentam para que você possa conhecer a si mesmo, possa estudar a cultura racional e daí subtrair o seu entendimento e se desencantar, certo? Mas quem conhece a pessoa de Cledinalda não pode confundir Cledinalda, pessoa, o personagem Cledinalda, pessoa que vive aqui neste mundo, a pessoa que é mãe, que é mulher, que é irmã, que é filha, a pessoa que está aqui, que é amiga, que é profissional, a pessoa. O personagem que Cledinalda faz com o eu, a essência que move Cledinalda na hora que Cledinalda apresenta os vídeos. Por quê? Porque os vídeos são baseados no conhecimento. Então, mais uma vez, eu peço aqui para que vocês compreendam que todo estudante de cultura racional vive um personagem, certo? E esse personagem está aqui vivendo experiências. E que você não deve julgar o conhecimento, o conteúdo, a essência que vai fazer bem para você, para o seu eu, pelo comportamento dos estudantes. Inclusive o comportamento da pessoa de Cledinalda, certo? Então é isso, um grande abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser.